O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Irmãos, bom dia hoje. Hoje é o dia que se chama Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026. Estamos aqui juntos nessa quinta-feira de frequências rompedoras. E há 5 anos atrás, uma frequência rompeu aí nesse mundo, que foi o Benjamin. Hoje é aniversário dele. Essa frequência, esse choro de vida, essa alegria, como é bom ter uma vida, né? Como é bom gerar a vida e ter vida em nós, como é bom ter essa vida que nos abençoa. E a vida do meu filho me abençoa muito, aliás, dos meus 2 filhos. Como eu amo que eles estejam perto de mim, que eu possa ensiná-los na palavra de Deus, naquilo que eu creio. Essa é a verdade. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida do Benjamin. Desejo que ele ande no caminho do Senhor. Essa semana ele me surpreendeu muito no local, né? Nós estávamos na reunião e ele pediu um hino. Ele queria o hino cativante. E eu falei, que maravilhoso, porque a gente estava louvando ao Senhor em casa, né? O Davi tocando teclado, tentando tirar a música e cantando, e ele estava com esse hino na mente. E todos pedem um hino, né? No Partir do Pão, e ele falou, eu quero o cativante. Essa frase me ganhou, né? Eu também quero o cativante. Eu quero aquele que me cativa. Eu quero o Senhor todos os dias. E glória a Deus. Então, quando nós chegamos em casa, ele pegou um biscoito, colocou no prato, pediu para eu botar um guardanapo em cima que a gente ia partir o pão. E ele foi lá, quebrou o pão, como os irmãos fazem no local, e depois distribuiu para as pessoas aqui em casa. E eu falei, hoje o Benjamin é o irmão responsável. E glória a Deus, que isso cresça cada vez mais no coração dele, de querer partir o pão com os irmãos. Que esse seja o nosso desejo, nosso anseio todos os dias, de estar nessa comunhão. E eu posso testemunhar aqui, testificar do quanto que a comunhão dos irmãos, ela tem me fortalecido. Como faz falta. Irmãos, eu vim para o Sul, não tinha reunião. A reunião começou a acontecer meses depois, mas os irmãos vinham aqui em casa, nós tínhamos comunhão aqui, mas ainda tudo muito, né, restrito, não tinha um lugar para partir o pão, para ouvir essa palavra e ter a comunhão, os louvores, adorar o Senhor com os irmãos, né, que é tão fortalecedor. E o quanto, quando nós temos isso sempre, né, nós não sentimos falta, é claro, mas quando de repente não tem mais, essa ausência nos dá temor e desejo, né, de ter e de nunca desprezar. Então agora aos domingos nós estamos nos reunindo em Tijucas, a 1h15, mais ou menos de onde eu tô, às vezes um pouco mais, um pouco menos não, né, talvez um pouco mais por causa do trânsito, mas assim, como é maravilhoso. E agora eu tô indo com os meus filhos e nós estamos louvando ao Senhor juntos e isso é maravilhoso. Não deixa de partir o pão com os irmãos, de estar na comunhão, de ter comunhão com o corpo de Cristo. E isso é maravilhoso. Estar com o corpo, ser renovado nesse corpo. Isso é realmente maravilhoso. Eu me alegro muito. É minha alegria. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na semana... Olha, falar para mim de sustento é maravilhoso eu poder falar isso e alguém falar isso para mim, porque é o que eu acredito. O sustento quântico nessa semana para o corpo, pela oferta da multiplicação dimensional. Nós temos no Senhor toda a possibilidade.
de sermos supridos. O Senhor, Ele é Deus. Imagina, Ele é o Senhor, é Ele que faz todas as coisas, é o Senhor que nos desperta para uma realidade. Quando nós falamos de fé, eu falei um pouco disso na terça-feira, porque às vezes o convite, né, a fé parece assim, um convite é uma loucura, né? Um convite é uma coisa impossível, que vai acontecer, mas é impossível, tu tem que crer e acabou, de olho fechado. Só que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que não é assim um convite a uma loucura. Mas o convite é uma sensatez espiritual. É um convite a você pensar, a você raciocinar as coisas no espírito. Eu comecei a ler um livro, que eu gostei muito desse livro, né? Para variar, já vou ler uma parte aqui para vocês também. E ele fala sobre isso. O nome desse livro é do Dallas Willard também. Eu já li bastante trecho do livro para vocês do outro que eu estava lendo dele. E aqui. E esse aqui é chamado A Gentileza que Cativa. Então, irmãos, ele fala sobre a nossa responsabilidade, né, com aquilo que nós estamos recebendo. Deixa eu pegar ele aqui e abrir. Vamos lá. Gentileza que cativa. Aqui, irmãos, ele fala sobre isso. Sobre nós entendermos, né, o que é esse evangelho. Porque ele fala que Jesus o tempo todo, ele perguntava as coisas. Ele não trazia a resposta pronta. Ele despertava, inspirava a pessoa a pensar, a pessoa realmente raciocinar. Né? Quando, vamos lá, a mulher adúltera, me veio agora esse, por exemplo, na mente, né? Que a mulher adúltera estava lá, os fariseus iam apedrejá-la, né? Porque ela era uma mulher adúltera. E aí o Senhor fala que quem aqui não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ele não trouxe assim, ó, não façam isso. Ele trouxe um questionamento interior. Ele não fez ali uma pergunta direta, mas trouxe um questionamento interior. Então ele questionou ali, para a pessoa se questionar. Tu tem algum pecado? Claro que tem, então guarda essa pedra, né? Guarda essa pedra para ti mesmo. Tu é merecedor dessa pedra. Então as respostas de Jesus, elas não eram respostas limitantes, né? Mas confrontantes. Trazer um confronto, para trazer um questionamento no teu interior. E claro, muitas vezes ele pergunta, e aí, queres ser curado? Ele está trazendo uma possibilidade à existência. Assim o Senhor faz. E as coisas, né, a forma como ele nos ensina, é justamente nos levando a um raciocínio, porque eu vou amar o Senhor com todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força e de todo o meu entendimento. Então esse amor, eu estou entendendo, é com a minha consciência, ele está me fazendo pensar, ele está me fazendo despertar. Então eu vou recebendo, como que eu leio a palavra? Eu peço o quê para o Senhor? Entendimento, para eu poder entender as coisas que estão aqui escritas. Senão é um livro morto. Uma história, talvez, mas o Senhor te dá um entendimento vivo dessa palavra. Então ele fala assim aqui, o papel da razão, né? Talvez eu deva apresentar uma explanação geral sobre o que é a razão. A razão é a capacidade humana de estabelecer uma relação entre fatos reais ou possíveis e outros fatos reais ou possíveis de tal forma que, tendo-se os primeiros, também se tem os outros. Ou, se for uma relação excludente, tendo-se os primeiros, não se tem os outros. Quais eram os fatos aos quais Jesus se referia? Olha aqui, irmãos, é bem a palavra de hoje. Mateus 6,30. Premissa maior. Deus cuida da erva do campo. Premissa menor. Vocês valem pelo menos tanto quanto a erva do campo. Qual é então a conclusão? Que Deus cuida de vocês. E o que explica isso é a relação entre fatos reais e possíveis e outros fatos reais ou possíveis. Quando se senta para conferir os lançamentos, aí ele fala do talão de cheque, né? Eu nem sei se tem talão de cheque hoje em dia, mas eu já tive um talão de cheque, irmãos, faz tempo. Mas ele fala assim, quando você vai conferir os lançamentos do seu talão de cheque, você está lidando com fatos reais e possíveis. Às vezes são fatos realmente impossíveis, como tentar equilibrar as contas de um talão de cheque sacados e descoberto. Supostamente a coisa funciona assim. Você começou com um certo montante em sua conta, passou alguns cheques, houve algumas cobranças de serviços bancários, você sabia que seu saldo diminuiria, por isso fez outros depósitos. Esses são fatos reais. Qual é o presumível resultado disso? Você usa sua mente para estabelecer uma relação desses fatos entre si e chega ao montante que tem no banco agora, certo? Isso é razão, nada mais. Você é capaz de raciocinar, de pensar exatamente como é capaz de abrir esse livro. Aí ele fala, por favor, perdoe-me, mas precisamos estabelecer com clareza inequívoca que o trabalho apologético emprega a razão.
submetemos a nossa razão a Deus para ajudar as pessoas a entender coisas que vão aumentar e ampliar a sua fé. O papel da razão na responsabilidade dos seres humanos perante Deus é enfatizado em numerosas passagens bíblicas. Daí ele fala aqui dos fariseus, né, por exemplo. Os fariseus e os saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pede um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal de Jonas. A razão funciona como uma base de responsabilidade perante Deus precisamente por sua capacidade de atuar no sentido de instigar, alimentar e corrigir a fé. Devido a essa capacidade, somos responsabilizados perante Deus quando deixamos de agir de acordo com os resultados da razão. Menosprezar o papel da razão na produção e sustentação da fé é contradizer o propósito claro das Escrituras, segundo o qual a razão fornece fundamentos para um culto adequado a Deus. Aí aqui, vejam que o filósofo e eclesiástico inglês Joseph Glanville disse, no século XVII, não existe nada que tenha causado mais dano à religião do que o menosprezo à razão sob o pretexto de respeitá-la e favorecê-la. Pois com isso os próprios fundamentos da fé cristã foram solapados e o mundo preparado para o ateísmo. E se a razão não deve ser ouvida, o ser de Deus e a autoridade das Escrituras não podem nem ser provados nem defendidos, e assim a fé cai por terra como uma casa que não tem fundamento. Então sabemos que a razão por si só jamais pode sequer começar a exaurir as profundezas das obras e da natureza de Deus. Além disso, essa abordagem seria inapropriada para o tipo de relacionamento que as pessoas devem ter com um Deus pessoal e com outras pessoas no reino de Deus. Idealmente, os relacionamentos pessoais nunca deveriam reduzir-se ao fato de uma pessoa deduzir a verdade sobre a outra com base em alguns indícios. A revelação de si mesmo, como um indivíduo único, para outra pessoa é sempre a parte principal de qualquer relacionamento pessoal. Mas infelizes são aquelas pessoas envolvidas em um relacionamento no qual uma ou outra parte ignora o que se pode saber por meio da razão. A atividade humana de raciocinar é uma parte indispensável do fundamento de nossa fé. É um instrumento primário em nossas mãos à medida que trabalhamos com Deus na criação da fé no coração dos que não creem e à medida que corrigimos a fé no coração dos que creem. A razão, portanto, é fator essencial da nossa parte no ministério do Evangelho. Cabe a nós aperfeiçoá-la na prática e usá-la como fazem indivíduos fiéis em todas as áreas da vida. Irmãos, eu poderia continuar lendo, Porque aqui ele vai explicando e vai falando sobre a palavra de Deus. Então, eu preciso entender que o Senhor está me chamando para entender a sua palavra, Para entender que se Ele cuida, por exemplo, das aves que estão no céu, dos lírios que estão no campo, ou dos pardais, como fala no outro texto, ele fala, não valeis vós mais do que os pardais. Isso é um convite para quê? Para eu entender e raciocinar e falar a verdade. É assim, não é sobre uma loucura, é sobre um fato real e possível. É sobre uma verdade. E é sobre você descansar no Senhor. E raciocina a palavra de Deus. E Ele vai te renovar o teu entendimento. E você vai entender as coisas na dinâmica real, nessa dimensão espiritual. Olha, aquela criança no texto de João 6, que nós lemos na terça, que entregou 5 pães e 2 peixes, ela não viu nenhuma, aquele rapaz, enfim, uma criança talvez, não viu nenhuma dificuldade em entregar o suprimento que ele tinha. Mas eram 5.000 homens, mas ele não estava pensando nos 5.000 homens. Ele estava pensando em entregar a parte dele. E isso, é isso o movimento mundo espiritual. São esses princípios, o Senhor é que vai fazer. Ele está me mostrando, e quando eu vejo milagre de pães e peixes, como eu não vou acreditar se eu tenho aqui essa referência, que eu entrego nas mãos do Senhor, e Ele faz isso. E como uma criança que confia no seu próprio pai, assim nós precisamos andar confiando no Senhor. Amém? Que Ele é muito mais do que o nosso Pai, Ele é muito mais do que alguém que pode nos garantir alguma coisa. Ele é o próprio Deus que nos criou. Aleluia! Então, irmãos, hoje, quinta-feira, nós temos aí as frequências rompedoras. Glória a Deus! Rompe com tudo mesmo, Rompe com todas as situações que querem ser divisivas no teu interior. Deixa romper mesmo, porque o Senhor quer expandir, alargar as estacas, e temos hoje medidas precisas nas decisões. A consagração do trabalho pelo resultado que permanece,
sustentado por frequências eternas fora da dimensão temporal. Aleluia. Essa dimensão temporal, ela é aquela que diz, não vai dar. Não vai dar tempo, não tem dinheiro. O que é esse dinheiro para comprar pão para tanta gente? O que é? É o questionamento de uma dimensão temporal, mas nós estamos na dimensão do espírito. Você é um corpo que carrega um espírito infinito. Irmãos, quantas coisas podem acontecer agora? Quantas coisas estão acontecendo agora? Quantas conexões alguém está falando de você em algum ambiente, liberando algo? Nós não sabemos, mas tudo como nós nos movemos, reagimos, a nossa frequência, ela está nesse efeito de não localidade, que é o efeito espiritual de tudo, daquilo que eu não enxergo, mas daquilo que carrega uma energia, carrega a verdade, a minha intencionalidade, naquilo que eu estou proferindo, profetizando. As coisas estão se movendo, tudo está se movendo conforme a prioridade que você determinou, aquilo que você consagrou, as coisas estão se movendo. Então, irmãos, aqui em João 6:27 diz assim, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Já vou começar com a primeira frase, trabalhe não pela comida que estraga. Por que nós trabalhamos? Para comer. Para beber e para vestir. Trabalhamos. Preciso pagar as contas. Quem é que vai pagar a conta aqui de casa? Quem é que vai fazer isso? Né? Não dá para viver só da fé, tem que trabalhar. Esses discursos naturais, eles são ridículos. Porque uma coisa natural não se compara a uma coisa espiritual. Quando nós temos uma visão espiritual, você sabe que o suprimento vem de qualquer lugar. É o Senhor que faz. É Ele que está agindo. Ele está provando o teu coração. Uma coisa que me marcou demais na palavra de terça-feira é que sobre a multiplicação dos pães, o Senhor pergunta lá para Filipe, mas o Senhor queria provar ele porque ele bem sabia o que ele estava para fazer. É claro que Deus sabe o que ele está para fazer. É claro que ele sabe o que ele vai fazer, irmãos. Você que não sabe. Mas ele quer dar a conhecer a vontade dele para você. E ele vai te provando. Mas aquele fala, não trabalha pela comida que se estraga. Essa não pode ser a tua motivação, não é o que te desperta para sair de casa, não é o que te faz trabalhar, não pode ser essa a força que te desperta todos os dias, mas sim saber que seja no meu trabalho onde Deus me colocou, eu quero me alimentar do Senhor, do pão da vida, eu quero trabalhar por coisas que são espirituais, eu quero edificar aquilo que é eterno. E talvez, né? E talvez não, e é justamente com o recurso que temos, né? De um trabalho que você fez e você pode edificar aquilo que é eterno. Eu não vou fazer um sistema para me alimentar. Um sistema porque eu quero comer bem, eu quero viver bem, eu quero ter uma casa boa, eu quero me vestir bem, eu quero tudo bem para mim. Não, tudo bem você ter o bem para você. Mas que todo o bem que você tem para você, ele tenha um destino para alguém, um servir a alguém, um compartilhar, né? Um repartir. Nós precisamos andar nessa dimensão. Essa última semana que nós tivemos também ali em Tijucas, eu estava tão feliz de estar ali com os irmãos, né? Cada domingo é muito especial, mas esse domingo eu não estava nem com fome, porque a gente almoça junto. Eu acabei lavando a louça, cuidando das coisas, eu queria estar ali servindo só. Aquele servir estava me alimentando. Sabe, ver as pessoas comendo, todo mundo se alegrando, é tão bom, né? A comunhão do corpo. Irmãos, tem que ser assim. Eu não posso entregar uma oferta para não ficar chato. Ai, eu vou entregar porque se eu ficar chato, se eu não entregar. Nós entregamos uma oferta porque nós temos convicção. Eu não posso levar alguma coisa porque fica chato. Eu vou levar alguma coisa para os outros não falarem, né? Não, nós não estamos aqui para fazer sala para isso, aparência para o outro, ser bem falado na boca de alguém. Tudo que nós fazemos tem que carregar a realidade do que nós estamos consagrando. E eu senti um desejo muito grande de fazer um café na próxima semana. Eu nem vou estar lá na próxima semana, mas eu já comprei as coisas e vou enviar para o café. Porque me deu esse desejo, sabe, de fazer isso. E é assim que nós nos movemos, é tão orgânico, né? A gente não faz uma escala. Às vezes é bom ter uma escala, organizar melhor e tal, mas é tão bom organicamente que cada um desperte para aquilo que quer entregar. E se alguém não despertou, é porque vai ter o tempo de... Não é que aquele lá não trabalha, aquele trabalha. Cada um vai fazer na medida que o Espírito desperta e sempre vai ser leve. E se nós estamos assim numa disposição inteira ao Senhor, tudo é leve. A alegria está ali e a recompensa está ali também em entregar, em servir. Então, aqui fala assim na sequência, e é um texto que eu gosto muito de Mateus 6, que fala assim, não acumulem tesouros sobre a terra,
onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Irmão, aqui, esse tesouro, eu acredito, e toda a minha vida eu devociono a essa realidade, de que o nosso tesouro, ele é celestial. De que os débitos que nós temos aqui, aquilo que nós não temos, um desfrute natural, nós teremos um desfrute espiritual. E isso não é assim, então eu nunca vou poder ter tal coisa. Não, essa mentalidade é infantil, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não é uma prioridade para nós. Não é uma prioridade. Hoje eu estou morando aqui, e talvez o meu querer, na minha vontade, talvez não, né? Com toda certeza, não era estar aqui. Mas hoje aqui é o melhor. E eu ouvi uma palavra esses dias, né? Eu já ouvi essa palavra tantas vezes, eu já preguei isso tantas vezes. Mas tem horas que a gente tá com outra roupa e precisa ser vestido, né? Ou que a gente tá despido e precisa ser vestido, né? Com essa roupa nova. E o irmão disse assim, não importa onde você está, o que importa é se Deus está. E aí tá tudo certo. E naquela hora eu falei, eu sei que o Senhor tá aqui. E aqui é o melhor lugar porque Ele tá aqui. E quando o Senhor não me quiser mais aqui, Ele não vai mais estar aqui, Ele vai me levar para o lugar que Ele quiser, porque eu estarei sempre com o Senhor. Então aquilo me consolou, né? De que o melhor lugar é onde o Senhor está. E tem até um louvor do Renascer Praise que fala isso. Que eu quero o lugar onde tu estás. E é lindo esse louvor. Vou até ver se eu acho aqui pra gente ouvir ele depois. Mas tão rico, né? Tão rico, tão verdadeiro. Eu quero estar no lugar onde o Senhor está. Esse é o lugar dessa presença. O resto não importa. Graças ao Senhor, nós vamos passar pelas situações, o Senhor vai nos amadurecendo, nós vamos amar e o amor vai vencer todas as coisas, vamos superar todas as dificuldades, as barreiras que o inimigo colocou, declarando a verdade do Senhor. Então, qual é o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. E o nosso coração não pode estar numa coisa que perece. Não pode estar num cargo que nos oferecem. Não pode estar em nenhuma glória que esse mundo valoriza. Porque essa não é a nossa constituição. Nós somos da Nova Jerusalém. Nós somos do Reino Celestial. Nós pertencemos a uma dimensão muito superior. E nessa dimensão superior, o menor é o maior. Consegue entender isso? O menor é o maior. É nessa dimensão. Eu me esvazio para estar cheio. É uma dimensão paradoxal. Mas o Senhor nos chamou para essa dimensão, onde você não está preocupado em acumular nada. Nós somos peregrinos de mãos leves, de mãos soltas, de mãos abertas que abençoam, mãos que estão estendidas para semear, estendidas para abraçar. Essas são as nossas mãos. E nós somos peregrinos e vamos andar, e aonde o Senhor nos enviar, né, esse envio maravilhoso nos leva ao lugar que Ele deseja, para que a palavra alcance os corações, para que a nossa voz seja uma frequência rompedora nos ambientes. Então a consagração do nosso trabalho é pelo resultado que permanece. O único resultado que permanece é um resultado espiritual. O nosso trabalho, você vai gastar a tua vida, vai gastar toda a tua energia, a disposição do teu corpo, né? Vai gastar aí os teus ossos, o tempo vai passando, há um desgaste. Pelo que você está gastando a tua vida? Pelo que você acredita ou por uma necessidade que você validou? Porque se for por uma necessidade, irmãos, nós somos então escravos dela. Mas se for por uma realidade, pela tua fé, você é livre. Nessa dimensão, você está livre. E aqui fala assim, sustentado por frequências eternas. Glória a Deus, que seja o ecoar dessa frequência aquilo que nos leva a viver todos os dias. Eu tenho 2 filhos, minha alegria é que eles possam um dia trabalhar, ter o recurso deles, serem semeadores, estudarem numa escola boa, né? Terem conhecimento, aleluia, mas o que eu mais desejo de verdade é que eles temam o Senhor, que eles amem o Senhor com toda a vida deles, que eles tenham o Senhor como tudo deles. É o que eu mais desejo, é o que eu mais quero. Qualquer posição que a gente vê os nossos filhos nisso, aquilo, poxa, é uma bênção. Mas não é isso. A nossa prioridade não é essa. Não é o sistema que o mundo colocou, o parâmetro, o status que ele nos deu, uma referência natural. A nossa referência, ela é celestial. Aqui no Salmo 81, eu até li esse salmo inteiro na rádio no sábado passado, diz assim:
Mas a vocês, Salmo 81:16, mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Aqui fala, se você me ouvisse, seria assim. Mas que voz que nós estamos ouvindo? A voz da ansiedade, o ruído do desespero, o ruído da segurança, da autossegurança, e ficamos com esse som. E aí você não ouve o Senhor, porque se você ouvisse o Senhor, você ia descansar no mel que escorre da rocha e do trigo mais fino. Imagina você ser sustentado com mais fino, com mais precioso. Irmãos, o Senhor tem preparado para nós o melhor. Senhor Jesus, descansa no melhor. Descansa num Deus que está agindo. Sabe que o teu desespero não te dá mais um dia de vida. O teu desespero, a tua correria, ela não te dá mais saúde. Ela não te livra disso ou daquilo. A única coisa que pode te dar uma experiência poderosa com o Senhor é descansar nele. Esse é o nosso verdadeiro Shabat. É você alcançar descanso nos teus relacionamentos, descanso na vontade dele, descanso no arranjo dele. Eu vou descansar. Não, eu não gosto, não quero, mas a vontade do Senhor me dá um descanso, de que eu estou cumprindo o que Ele deseja. Nós esvaziamos a nossa vontade, o nosso ego relutante, né, que quer se chatear com tudo. E isso vai trazendo uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz é tão poderosa para guardar o nosso coração e a nossa mente. Glória a Deus, o tempo passou aqui. O tempo vai passando mesmo, essa manhã vai passar, esse dia vai passar, as coisas vão passar, mas nós vamos sempre nos alegrar do tempo eterno de Deus. Amém? No próximo bloco, depois do louvor, eu quero ler com vocês esse devocional muito especial aqui do nosso querido irmão Otmani. Sempre leio ele e toda vez que eu tenho a oportunidade de gravar a rádio, eu também compartilho. Hoje, dia 12 de fevereiro, vamos ler hoje essa palavra. Hoje tem a festa do Benjamin também. Eu estarei com ele na escola, celebrando e mais um dia de vida e me alegrando mesmo porque a vida, né, é a nossa celebração. Glória a Deus por todas as coisas. Me lembro do dia que eu entrei naquela maternidade em Louveira e todas as coisas aconteceram numa dinâmica muito louca. E eu estava sozinha, irmãos, mas eu tinha uma certeza de uma presença que não sei explicar. Não era uma coragem minha, sabe? Mas era o Senhor ali. E a equipe médica, todas as coisas elas estavam ali sinalizando que era Deus que estava ali. Só 2 partos naquele dia, o do Benjamin e uma outra criança, não tinha mais nada, um menino e uma menina, nasceu um casal ali. Não tinha mais ninguém. Um dia inteiro, tava uma paz naquele hospital, tava tudo assim quieto, silencioso. E glória a Deus, assim, porque tudo numa paz do Senhor, num cuidado de Deus maravilhoso mesmo, né? O Senhor guardando, cuidando, zelando, foi muito, muito, muito especial. E eu louvo a Deus por isso, foi um final de tarde e foi o início de um novo dia. Glória a Deus. Foi no dia 12 de fevereiro de 2021, que é um palíndromo numérico, né? Essa data, ao contrário, é a mesma. Então, do começo ao fim, do fim ao começo, glória a Deus pela imutabilidade do Senhor na vida do meu filho. Deus te abençoe, fica aqui com esse louvor, porque nessas manhãs maravilhosas aqui do Bom Dia Hoje, nós temos sempre palavra, louvor e oração. Nós vamos louvor, daqui a pouco tem mais palavra e depois nós encerramos com oração. Até daqui a pouco. Há um lugar que eu gosto de estar. Vem comigo para esse lugar. Há um lugar onde eu quero ficar.
meu Deus. Todos os dias, Senhor, eu quero em tua presença, eu quero ficar. Todos os dias, Senhor, te Aleluia! Glória a Deus. As palavras do Senhor são espírito e vida. Aqui já tem uma mala, ó. Daqui a pouco ela vai estar pronta para o próximo destino. Aqui tem bola de basquete, tem... Tudo acontece dentro desse nosso cubo mágico aqui. Glória a Deus. Eu falo que esse quarto é um cubo mágico mesmo, com tantas possibilidades e toda possibilidade vem do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, bom dia hoje, mais uma vez, você que entrou agora, conectou agora, Deus te abençoe, glória a Deus pelos louvores, pelas palavras. Eu quero compartilhar hoje o devocional que está em Isaías 45:11 e diz assim: quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Ó, Senhor Jesus, aqui no tempo, Deus não está livre. Ele não move constantemente seus filhos como os peões em um tabuleiro de xadrez, mas tem limitado a si mesmo ao livre arbítrio deles, o que tem feito intencionalmente, sabendo que isso lhe trará no final. Na eternidade passada, Deus não era limitado, não havia uma segunda vontade. Mais uma vez, na eternidade futura, Deus não terá limites, pois o amor prevalecerá e o livre arbítrio do homem será um com o de Deus, e esta é a sua glória. Mas agora, no tempo, Deus limitou-se a si mesmo. Ele só pode realizar seu propósito com homens de livre vontade que estejam com ele hoje. Livre-arbítrio significa que posso obedecer ou não, bem como escolher. É como se Deus colocasse à nossa disposição uma locomotiva de imensa potência e nos dissesse para andarmos sobre os trilhos. A potência existe e o destino está traçado, mas a máquina não controla os trilhos. Mas são os trilhos que têm poder de pôr limites à máquina. E agora em João 15 diz... 15:7. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como é grande a nossa responsabilidade. Irmãos, nós precisamos estar em concordância com a vontade do Senhor. Em concordância. Ser um com o Senhor. Porque aqui fala, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se nós estivermos o Senhor estiver em nós. Essa é a marca da nossa... existência nele e ele existindo em nós, da nossa mutualidade. E quando nós temos essa comunhão com o Senhor,
Aquilo que nós pedimos é o que está no coração dele. E nós não temos, assim, uma lista de pedidos, né? De uma série de coisas que eu quero que Deus faça, né? Senhor, faz isso, faz aquilo. Eu aprendi por muito tempo, né? Que eu tinha que fazer uma lista de pedido, que tinha que ser assim. Nós temos que, claro, apresentar tudo diante do Senhor. Mas nós precisamos muito mais. É pedir que o Senhor apresente a vontade dele para nós. O que o Senhor deseja fazer em cada cenário, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar lá, eu quero fazer tal coisa, eu preciso de recurso para isso. Coloca tudo nas mãos do Senhor, para que o Senhor determine todas as coisas, para que você ande conforme a vontade dele. Paulo, quando foi impedido, eu acho que de ir para Bitínia, não lembro agora, mas eu acho que era, ele ia falar a palavra lá. Qual é o impedimento? Porque não era o tempo. O Senhor não quis, e isso está claro. Por que isso está registrado na Bíblia? Para entender que não é sobre fazer certo. Não é sobre fazer o que agrada a Deus. É sobre me mover aonde Deus está se movendo. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Eu preciso saber onde é que essa nuvem está indo. Eu preciso saber para onde o Senhor quer me levar. E que esse dia 12 nós tenhamos essa sensibilidade ao vento que sopra. O Senhor está direcionando, Ele está dizendo, existe a voz atrás de mim que me mostra esse caminho, que fala para mim, esquerda, direita, andai por esse caminho. Esse é o caminho do Senhor, andai nele. Preciso ter a sensibilidade de ouvir essa voz. A frequência rompedora do Senhor que rompe com o nosso controle da situação. Ninguém gosta de rasgar uma agenda. Na verdade, ninguém gosta de falar assim, acabou, não vai ser isso hoje. Toda vez que você é interrompido na tua programação natural, você não gosta, fica bravo, porque vai atrasar tudo que você se programou para fazer, mas Deus está ali fazendo. Eu lembro que uma vez o Bispo Betão comentou, né, que um pregador conhecido, assim, eu não lembro o nome dele, eu sei que até quando ele falou, eu falei, uau, ele teve contato com esse pregador. Eu não lembro agora. Mas ele disse que esse homem, ele foi traduzir esse homem, né? Não foi, né? Aconteceu de ele traduzir. E aí esse pregador, esse homem de Deus, rasgou a agenda dele na frente dele. Falou que Deus ia rasgar, né, a dinâmica dele, o que ele tinha programado. Deus tinha algo novo. Olha que coisa mais louca. Rasgou, acabou. Não é isso que tu programou, não é o que tu achou que ia fazer. Não são os teus planos, né? De ser isso, de ser aquilo, de ficar milionário. É sobre o que Deus tem. E é sobre a tua disposição de se mover dessa forma, de ser um com o Senhor, de deixar Ele conduzir os teus dias, de conduzir a tua vontade e todas as coisas. Eu falo tudo isso para vocês, irmãos, porque sinto de falar, porque sei que é isso que eu também tenho que receber. De estar disposta, disponível, né, para que o Senhor se mova, para que nós sejamos em tudo flexíveis ao Senhor. Não ter o pescoço duro. Eu sempre lembro de Orfa, né, lá no livro de Esther, de Ruth. Orfa, ela tinha o pescoço, ela não se voltou à vontade do Senhor, e Orfa significa pescoço duro. E ela foi inflexível mesmo, porque quando Ruth disse, quando Orfa, meu Deus, irmãos, Noemi falou, né, olha, voltem para casa dos seus pais e tal, Orfa deu um beijo e foi embora. Mas Ruth não, Ruth seguiu, e Ruth foi aquela que se prostrou no campo para colher migalhas, o que Orfa certamente não faria. E Orfa significa esse pescoço duro. Agora, Ruth significa amizade, amiga, né? Essa cumplicidade, é quem se prostra, é quem está ali, é quem está flexível para estender a mão, para se estender, né? Para se ofertar. E é isso, você estar flexível ao que o Senhor tem. Eu não estou procurando uma recompensa para mim. Aleluia, eu já recebi a recompensa do Senhor. Eu tenho a vida nele, eu tenho o Senhor. E isso precisa ser aquilo que nos basta. Irmãos, glória a Deus. Eu falei na rádio passada, também acho que na quinta passada, ou na terça, ou na rádio de sábado, eu nunca sei, agora que a gente fica assim nessas, né, compartilhando tudo, eu não lembro agora. Mas eu tinha compartilhado sobre uma palavra que o irmão Ricky Acosta falou sobre Não Me Toques, da Maria Madalena. Eu queria reforçar isso, que você, ao acordar, você tem a tua primícia para o Senhor, sabe? O celular não pode te tocar, as pessoas na tua casa, acorda antes, mas tem assim um zelo pela primeira hora do dia, de ter a tua consagração com o Senhor, sabe? Acordei, despertei os meus olhos, eu quero ver o Senhor. Esses dias eu estava aqui no quarto, olhei os meus filhos dormindo e comecei a desfrutar de Deus, assim, né? Eu não tinha pego ainda o devocional, também não tinha pego o matinal. Aliás, estou compartilhando sempre o matinal aos sábados na rádio. E não tinha pego nada, Bíblia, nada. Mas assim, o Senhor me deu uma paz assim tão grande,
que eu fiquei aqui olhando para eles e louvando ao Senhor, sabe? Por esse momento, por nós estarmos aqui. Eu não sei o que vai ser amanhã, não sei, mas hoje eu tenho essa gratidão. E o Senhor me encheu assim, sabe? Me encheu. Depois eu saí, fui orar e todas as coisas vão fluindo, é um transbordar real, porque é uma verdade. Então não começa o teu dia na loucura da agenda que você fez. Começa o teu dia se prostrando, sendo flexível, se curvando diante do Senhor e falando, Senhor, eis-me aqui. E esse significado do Hinene, do eis-me aqui, é essa presença. Eu estou aqui, presente para o que o Senhor deseja, disponível para a tua vontade, disposto para a tua ordem. Dá a tua ordem, Senhor, que eu quero me dispor e eu quero me derramar dessa forma. Aleluia. Irmãos, eu creio muito nessa verdade. Que nós possamos viver essa realidade no Senhor. Ele vai te saciar, você não vai ter falta de nada. Nós vamos confiar no Senhor, busca tesouros no céu. As tuas consagrações, sabe, nós não ajudamos, damos dinheiro, ofertamos, não por alguma coisa que nós podemos receber. A tua recompensa está na entrega, mas é pela alegria de entregar. E Deus vai te suprir em todos os cenários, Ele vai te suprir em tudo. Se eu pudesse agora te dar uma dimensão das coisas que eu estou vivendo, de como o Senhor está me suprindo, sem recurso algum, mas tudo está acontecendo. O que sustenta todas as coisas? É a nossa aliança. É essa dinâmica do sustento quântico. Isso é maravilhoso, porque o que eu tenho não é meu, está nas mãos do meu Senhor. Na concordância que eu falei na terça, de dar e receber, está com o Senhor. O sobejar é dele, a multiplicação é dele. Ele é o meu tesouro, meu coração está no Senhor. Pronto, todas as coisas. Um plano que não deu certo, uma situação que não deu certo, não foi algo que não deu certo. Foi a vontade dele que se estabeleceu mais uma vez. Ah, mas foi negativo? Não, não foi negativo, nem positivo nem negativo. Foi a vontade do Senhor, soberano. Pronto, eu vou para o próximo passo. E o Senhor então vai te dando um caminho de avanço, de gratidão e de alegria. Porque é assim que o Senhor faz, é dessa forma que Ele age. E nós crescemos assim. Nós vamos entender que o Senhor está nos ensinando. Ele quer expandir a nossa mente, nosso entendimento. Renova o teu entendimento para você saber qual é a vontade do Senhor. E quando você tem essa transformação, você consegue desfrutar do que Deus tem. Não é mais aquela tua agenda e o teu plano, mas a vontade do Senhor que se estabeleceu na tua vida. Aleluia. Que esse seja um dia para tu interferir, para tu orar pelas pessoas, para você derramar palavras de vida, para você entender que esse Espírito e essa vida que habita em você, porque é a própria palavra, que é a própria pessoa do Senhor, seja a tua expressão nesse dia. Irmãos, Cristo é a nossa boa terra. Ele é o Senhor. Nós estamos plantados e você vai buscar desse solo tão rico, todo o nutriente que você precisa, que é o próprio Cristo. E você vai entender nessa dinâmica que o teu fruto, tudo que você faz, toda a obra é o próprio Cristo em você. Não é alguma coisa que a tua força te deu, mas é o Senhor. E você vai expressar esse Senhor nos ambientes, vai expressar essa alegria. Você vai ter a paz, né? Esse livro que eu compartilhei, que é A Gentileza que Cativa, ele fala que a nossa alegria, ela vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas podem até questionar, mas por que tu tem que passar por isso? Olha esse sofrimento, tem essa situação, tem isso, tem aquilo. Mas você tem uma alegria, você tem um brilho do Senhor, tem alguma coisa em você. Porque tudo que nós vivemos não é para ter uma cara feia de uma pessoa sofrida. É para desfrutar ainda mais do Senhor. As nossas guerras, elas precisam ser uma inspiração, né? Tem um hino, a gente estava compartilhando no local também sobre isso, né? E eu acho que eu até já falei, na verdade, irmãos, que tem um hino que fala, né, que o louvor é melhor do que o lamento. E nesse dia, nós lemos um texto que eu esqueci agora, que fala, né, que as lutas, aliás, um hino, que fala que as nossas guerras, nossas lutas são uma bênção para nós. Ah, que isso, cara? Quem é que quer luta, né? Quem é que quer guerra? Porque isso é uma bênção para nós, porque isso é o nosso personal trainer, né? Ele vai te treinando para buscar mais o Senhor. Você tem situações que você precisa orar mais, confiar mais em Deus. Quando você confia em você mesmo, você desliza. Olha, teve uns dias aí que eu estava assim, super buscando o Senhor em muitas coisas que eu queria reagir, né? Positivamente. Não numa voz reativa, mas diretiva. Irmãos, eu fui bem 4 dias, assim. No 5º dia eu pensei, uau, glória a Deus. Olha quanto ego oculto, né? Glória a Deus, eu cheguei até aqui, eu consegui.
Meu Deus, eu tô melhorando, pois eu tive um deslize naquele dia. E isso colocou por terra tudo que eu tinha vivido? Não, colocou por terra o meu ego para falar assim, ó, não adianta, não foi de ti. Isso é o Senhor. Volta pro Espírito, né? Para, escolhe e volta. Essa é a nossa decisão. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Então você vai parar, vai escolher e vai voltar. Vai voltar para o Senhor. E vai falar, Senhor, eu não quero sair daqui. Nós temos essas situações para buscar o Senhor, que as tuas guerras em todos os níveis, situações e aspectos sejam um caminho de volta para o Espírito. Em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Eu quero ler um salmo com vocês aqui. Eu vou ler hoje o Salmo 81. Mais uma vez, nós vamos ler esse salmo maravilhoso. Quero que você busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque. A tua manhã seja de busca e seja de realidade. Eu quero compartilhar com vocês esse Salmo 81 que eu li na rádio sábado. E quando nós lemos os salmos, isso cresce nos nossos lábios, né? A palavra é muito viva. Ela é real. À medida que você lê, você encontra o Senhor. Você se encontra no Senhor. Aqui, Salmo 81. Eu vou ler na Almeida 21. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Tudo ao vivo. Para os vivos. Diz assim. Ao regente de coro, né? Salmo de Asaf. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Pois esse é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José quando atacou a terra do Egito. Ouvi uma voz que não conhecia dizendo, livrei o peso do seu ombro. Suas mãos ficaram livres dos cestos. Glória a Deus, porque isso é uma marca de libertação de toda escravidão. Glória a Deus, tem uma referência ali em Êxodo 1, Isaías 9. Glória a Deus, é verdade. E diz assim, na angústia clamaste e te livrei. Eu te respondi do meio dos trovões e coloquei-te à prova junto às águas de Meribá. Né? No deserto, ele colocou à prova. Glória a Deus. E então, meu povo, ouve-me e eu te advertirei. Ah, Israel, se apenas me escutasses. Ó, Senhor Jesus. Não haja no meio de ti Deus estranho, nem te prostres perante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas é bem a quinta-feira das frequências rompedoras, né, irmão? Abre a tua boca que eu vou encher. E sabe o que eu penso? Quando você abre a tua boca para encher, é porque ele vai te dar palavras, é porque ele vai te dar o suprimento, você vai se alimentar, você vai abrir a boca e vai estar cheia de tudo que você precisa, de tudo que você precisa. A religiosidade, ela quer decretar jejum no dia que você tem que comer. Eu sempre lembro de Saul, porque Saul, ele decretou um jejum em meio a uma guerra, né? Olha, quanta insensatez. E Jonatas, porque não ouviu a voz de Saul. E Jonatas era filho de Saul, né? E eu creio, assim, que o ouvido dele era um ouvido pronto para uma voz real, apostólica, né? De envio, não uma voz religiosa. E ele não ouviu a voz do pai dele, ele não sabia do jejum. E ele comeu mel. A palavra fala que os olhos de Jonatas brilharam. E ele fala que, ó, os meus olhos estão brilhando. E Saul queria que morresse, porque ele, né, acabou não acatando, né, a direção do rei. Mas ele não tinha nem ouvido aquela voz. Porque quando os teus ouvidos escutam o Senhor, você não tem voz, ouvido para voz que é ruído, para frequências que são religiosas. Você está aberto para se alimentar, aberto para os teus olhos brilharem. Glória a Deus, os nossos olhos brilham no suprimento do Senhor. E ele fala, então, eu sou o Senhor teu Deus. Eu que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Abre a tua boca, eu vou encher. Glória a Deus. Então, ele diz assim, mas o meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de mim. Por isso eu os entreguei à teimosia do seu coração, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, logo eu derrotaria os seus inimigos, e eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se entregariam, e ele
a ele e permaneceriam assim para sempre. E ele fala, e eu te sustentaria com um trigo mais fino e te saciaria com o mel tirado da rocha. Ele está dizendo, se você me ouvisse, você ia ter outro desfecho, a tua vida seria outra. Essa é a limitação que o irmão está falando aqui, né? Que ele fala sobre o ser estar limitado por conta do livre-arbítrio. Por isso, quando nós somos um com o Senhor, nós pedimos o que nós queremos, o Senhor nos dá, porque na verdade o que nós queremos é a vontade dele. Então, se eu escuto o Senhor, eu sou sustentado com esse trigo mais fino. O Senhor quer te dar esse mel tirado da rocha, para que os teus olhos brilhem, para que os teus olhos sejam luz e todo o teu corpo também será luz. Vai ser visitado por essa luz. E luz é uma frequência que traz cura. E você será curado e tudo que é de trevas em você vai ser arrancado, vai romper em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por essa manhã. Eu quero te chamar para essa oração nesse dia 12. Vamos clamar, invocar o Senhor, aonde você estiver. Não comece mais o teu dia de qualquer jeito. Você tem uma palavra para começar o teu dia. Nós temos essa semana inteira falando sobre o sustento. Irmãos, como que eu vou reclamar que eu não tenho alguma coisa na semana do sustento quântico? Como? Isso não pode existir. Olha, eu tenho uma oferta de multiplicação dimensional. Como que nessa semana eu não vou ter uma oferta para entregar, não vou ter uma renúncia para fazer? Como que essa palavra não vai governar minha vida? Meu Deus! Sejamos governados por essa palavra. Como que o Senhor não vai ser minha boa terra? Como que eu vou ignorar coisas tão fortes e profundas? Nós estamos falando da dimensão temporal, onde essas coisas são ignoradas, mas aquilo que é real, que é celestial, onde nós interagimos, não dá para ignorar. Irmãos, aquilo que nós cremos para esse mundo é desprezível, mas no Senhor é o mais importante. No Senhor é tudo que nós temos que viver. Quero orar com você agora. Nós seremos supridos, né? Maravilhosamente. Somos supridos pela parte consagrada. O todo é suprido pela parte consagrada. E que você faça essa oração comigo agora, numa frequência rompedora, para que o Senhor ajuste hoje, né? Aquele ajuste fino das medidas que o Senhor faz, preciso em cada situação, nas decisões, em nome de Jesus. Senhor Jesus, consagramos a Ti todas as coisas. Consagramos o trabalho ao Senhor. O fruto, Senhor, é Teu. A força tem origem no Senhor, tudo em nós, Senhor, é Teu. Nada é para nós, Senhor, oramos e consagramos tudo a Ti. Não queremos ter um trabalho para o nosso sustento, não queremos ter a nossa vida voltada para nós e todo o esforço voltado para nós, mas sim para o testemunho, para a Tua vontade, para aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, nesse tempo, através da nossa vida, Senhor, por meio de nós. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, nos livra, Senhor, do egoísmo, do egocentrismo, Senhor, da força do nosso ego, Senhor, do sistema de mamon. Nos livra, Senhor, de todo o prazer que nós queremos nos proporcionar, para que esse esvaziamento traga, Senhor, espaço para o Teu Espírito agir. Senhor Jesus, nos esvaziamos de nós, Senhor, da nossa vontade, da nossa agenda, do nosso compromisso, das nossas demandas, dos nossos planos, Senhor Jesus, de tudo que nós queremos colocar no nosso dia que vamos viver, Senhor, de tudo que agendamos para ter um tempo produtivo numa perspectiva humana, natural. Senhor, rasga isso hoje diante dos nossos olhos. Não queremos uma perspectiva natural, queremos a percepção espiritual do Espírito, Senhor, do que é celestial, percepção do Senhor, percepção espiritual em todas as coisas, Senhor. Enxergar através do Espírito, Senhor, toda a profundidade, Senhor, em cada evento, Senhor Jesus. Fala conosco nesse dia. Ó, Senhor, desperta o nosso espírito nesse dia, Senhor. Desperta o suprimento em todo lugar. Desperta a nossa fé, Senhor, para sermos supridos, para sermos semeadores. Senhor Jesus, tira de nós as ansiedades, a ansiedade, Senhor, da nossa alma. Os anseios que temos, Senhor, daquilo que queremos produzir, dos cargos, das coisas naturais que queremos ocupar, e nada disso importa. Dá hoje, Senhor, dentro de nós o grau da prioridade, Senhor. Estabelece dentro de nós a Tua prioridade, o que é mais importante, e que todas as coisas que não têm, Senhor, importância para o reino do Senhor, que elas percam a sua força dentro de nós. Abrimos espaço para Ti, Senhor, Te queremos, Te buscamos nesse dia. Somente o Senhor é Deus. Não queremos nenhum Deus estranho, Senhor. Não queremos nos relacionar, Senhor, com as contaminações imundícias desse mundo. Tem misericórdia, Senhor.
de todas essas situações que estão estampadas, Senhor, na nossa cara, de toda a pedofilia suja, maligna, Senhor, de tudo que envolve o sistema de Mamon, Senhor, todo o abuso, Senhor, de poder, envolvendo crianças, envolvendo pessoas, Senhor, que não conseguem se defender, envolvendo a ingenuidade, a pureza, toda a consagração maligna, todo o satanismo, tudo, Senhor, que quer tocar no que é teu espírito de Moloque, sempre fantasiado numa geração, Senhor, com outros nomes, mas é sempre o mesmo espírito, é sempre Satanás e seus demônios. Denunciamos, Senhor, essas consagrações malignas. Senhor Jesus, tudo é teu, toda a vida é tua e pertence a ti. Eu oro pelo Benjamin, para que o Senhor guarde a sua vida e os seus dias, Senhor. Guarde mesmo, Senhor. Porque enquanto a malignidade, Senhor, o inferno promove as ofertas a Moloque, nós oferecemos o nosso fruto ao Senhor Jesus, como um varão arrebatado naquele deserto, Senhor, no ventre daquela mulher. A serpente, o dragão, Senhor Jesus, a antiga serpente não toca o nosso fruto. Senhor Jesus, preserva a vida dele, a sua fala, a sua expressão, os seus pensamentos, o seu olhar, o seu corpo, cada órgão do seu corpo, Senhor, preservado, curado, Senhor, limpo e consagrado a ti. Seja o Benjamin o teu sacerdote, para o teu sacerdócio para sempre, Senhor. Obrigada por esse presente, Senhor, tão presente, Senhor. Obrigada pelos meus filhos. Obrigada pelas flechas, Senhor, que não estão, Senhor, na nossa aljava. Elas estão indo para ti, Senhor. Já consagramos tudo para esse alvo maravilhoso que é o Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia por essa manhã. Aleluia pelo fogo do Espírito nessa manhã. Você pode fazer a tua consagração na nossa chave Pix também. igrejavinhedo@gmail.com. Faça a tua oferta. Não seja roubado das tuas entregas, não seja roubado de ser um semeador. Não fique fazendo cálculo para um resultado para ti mesmo. Amém? Que você deixe o resultado para a eternidade. Deixe o Senhor calcular esse resultado. E glória a Deus, porque a semeadura é sempre menor do que a colheita. A colheita sempre surpreende. A colheita do Espírito, a semeadura, ela não é por causa da colheita. Ela é porque ela mesma já é um prazer, já é a nossa alegria, semear. Porque semear é confiar. Amém? Semear é fé. E a colheita é sempre a tua fé expandida. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com tanta alegria, com tanta disposição, com vida que vem do alto. Seja o teu corpo fortalecido, renovado como a águia, que é a tua juventude, né? Seja renovada como a da águia, como diz no Salmo. E somos jovens porque somos espírito, aleluia. Não estamos na temporalidade de um corpo que se desfaz, mas de um espírito que é infinito, fora desse tempo e desse espaço, porque transcende aquilo que somos em Cristo, o nosso Senhor, o nosso amor, o Deus da nossa vida, o nosso amado. Segue a tua trajetória quântica da noiva até o fim. Deus te abençoe e nos veremos sábado, 8 horas da manhã, na Rádio Vinhedo Web, que você pode acessar aí também o site www.radiovinhedo.com.br ou baixar o aplicativo Rádio Vinhedo Web, que é bem facinho, bem levinho. Ele fica em segundo plano para você continuar utilizando o teu celular sem deixar de ouvir a palavra de Deus. Das 8 às 9 estaremos juntos. Glória a Deus por esse tempo. Deus te abençoe nessa quinta-feira com muita frequência rompedora. Shalom.